Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do professor João Romão. Assunto interessante hoje, que já passamos de 300 mil mortes aqui no Brasil, mas um debate que todos os dias não sai do círculo de conversa das pessoas. Quem são os verdadeiros culpados por essas 300 mil mortes no Brasil? Vou fazer uma listagem aqui para vocês. Há de quem se concorda ou quem não se concorda comigo. Na minha opinião, o primeiro culpado dessas 300 mortes, primeiramente, é a mídia. Porque a mídia, ela existe para levar a verdade ao povo. Levar a verdade, os fatos verdadeiros como eles realmente são. Sem manipulação e sem apavoramento. Quando há-se uma pandemia, não se deve apavorar o povo. Não se deve amedrontar o povo. Tem que tranquilizar o povo através da verdade. O país é um país diferente de todos os outros países. É um país onde temos 26 estados e o Distrito Federal. São culturas diferentes, povos diferentes, vidas diferentes, costumes diferentes. Então, se a mídia propaga uma coisa para um estado, um município, essa era para ser a verdade. Cada estado, cada município, cada região tem a sua particularidade. Mas uma mídia podre, em especial esses blogueiros, porque os blogueiros eles simplesmente vendem a opinião deles, que de fato não é verdade. Então a mídia ela manipula, ela luta pelos interesses próprios, de vender a notícia, de ganhar o dinheiro, seja ela falsa ou verdadeira. Ela não está preocupada com o bem-estar da sociedade. Vide a Folha de São Paulo, vide a TV Globo, vide o Estadão, a revista Veja, e órgãos que têm uma monstruosidade de telespectadores. Coloco em segundo plano o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do Brasil, onde os ministros, que na verdade acho que um ou dois são juízes, porque o resto foram todos advogados, e meia boca. Advogados colocados pelo Lula, pela Dilma. Gilmar Mendes levantou que isso foi colocado pelo Lula. O Fachin pela Dilma, e são petistas, defendem o PT. Vide agora o que fizeram com o Lula, né? Liberando ele para que ele pudesse ficar elegível novamente. O STF simplesmente ele proibiu o presidente da República, seja qual presidente fosse, não só Jair Bolsonaro, mas qualquer um. Quando se fala em pandemia, se fala num problema nacional. Nós temos, diferente dos Estados Unidos, que cada estado tem a sua particularidade, a sua autoridade para tomar as decisões. No Brasil é diferente. No Brasil é uma república. Cada estado nos Estados Unidos é uma república. Cada um toma as suas decisões. Aqui no Brasil, não. Somos uma república e o presidente é o ser supremo. Ele é o presidente do Brasil eleito pelo povo em sua maioria, quer queira ou não. Tem que ser assim. Todas as decisões deveriam ter sido feitas e elaboradas pelo presidente da República. Seja qualquer presidente que fosse, teria que ter sido feito por ele. O STF, simplesmente numa disfarçada, o que ele fez? Ele simplesmente colocou a cargo de todos os governantes, os governadores e os prefeitos. E ficou a cargo do presidente da República simplesmente enviar verba para que eles pudessem assim fazer as suas decisões relacionadas ao combate ao coronavírus. Mas a mídia simplesmente noticia. Toda semana ela noticia que o Supremo deu toda a autonomia para Jair Bolsonaro, que não tirou a autoridade de Jair Bolsonaro. Claro que tirou. Assim, quando o Supremo ele fez o ano passado, há um ano atrás, ele decretou as diretrizes do combate ao coronavírus. Ele falou que o governo federal, o poder executivo, juntamente com os poderes estaduais, eles iriam tomar todas as diretrizes do combate do coronavírus. Porém, uma semana após,
veio o senhor ministro Alexandre de Moraes e tirou toda a autoridade de Jair Bolsonaro, colocando ele apenas para que ele desse dinheiro para os governadores. E assim foi feito. 60 bilhões. Cadê os hospitais de campanha? Cadê esse dinheiro? Vimos em Araraquara o roubo estrondoso do PT, do prefeito de Araraquara. Cadê lá em Manaus a secretária que foi presa porque desviou verbas da saúde? Cadê os galões de oxigênio? Cadê os insumos? A secretária de saúde de Manaus acabou com o Estado. E depois vimos o que aconteceu com o Estado. Terceira ordem dos culpados pelas mortes são os governadores e os prefeitos. Por quê? O Brasil é um país onde há muita pobreza. Não existe você trancar as pessoas dentro de casa. A palavra, isso já é bíblico. Para aqueles que conhecem um pouco da Bíblia, para aqueles que conhecem um pouco do cristianismo, sabe que no Velho Testamento, antigamente, quando a pessoa era comedida de uma doença que podia alastrar para a comunidade, como um leproso, o que se faziam com essas pessoas que eram comedidas de uma praga? Elas eram excluídas da sociedade. Elas eram colocadas de lado, num lugar totalmente longe da sociedade, até que ela pudesse ser curada. E as pessoas boas ficaram com a sua vida normal. Isso se faz quando há uma pandemia. Você pega as pessoas doentes e cuida delas separadamente e deixa as pessoas sadias tocando a sua vida normal. O que esses miseráveis desses governadores e prefeitos fizeram? Fizeram o contrário. Trancaram todo mundo em casa. Agora imagina você numa favela, na periferia, um barraco de 4x4 com 10 pessoas dentro. Como é que você tranca todo mundo? As pessoas não têm o que comer, vende água no farol, vende bala no farol, cata lixo na rua, reciclagem, por assim melhor dizer, cata reciclagem na rua para poder vender nos ferros velhos e ganhar o seu sustento. Não mais está fazendo isso. Aí você tranca todo mundo em casa sem dar um subsídio. Todos os governadores deveriam dar um salário mínimo para os invisíveis. E não existe. Cadê os 60 bilhões que foi destinado pelo governo federal? Eles têm dinheiro de ICMS de cada nota fiscal que eles vendem de produto. Os estados têm os seus CPM, essas cobranças de taxas miseráveis. Cada nota fiscal eles ganham no CPMF. Cadê o aumento? Eles não falam dos aumentos da energia, o aumento da água, o aumento do combustível. Cada aumento desses, eles têm dinheiro para os seus estados. Eles têm dinheiro muito bem para dar um salário mínimo como auxílio emergencial para todos os invisíveis, para não deixar com que eles morram de fome. Então eles são culpados também. E quarto e último, são as pessoas que, infelizmente, querem ir para baladas, querem aglomerar. É errado. Estamos num período de pandemia. Isso um dia vai passar. Já estamos com as vacinas aí. Então as pessoas não devem sair em baladas, em cassinos, em casas noturnas, em pancadões. Cadê a polícia para tirar essas aglomerações, para coibir essas aglomerações? Mas o coitado que está na praia, o coitado que está com o seu carrinho de feira, eles vão lá e maltratam, bate. Mas os pancadões, eles não fazem nada. As aglomerações, eles vão lá e multam o dono E tá certo, multar o dono do cassino. Mas e as pessoas que estão lá frequentando? Elas deveriam ser multadas também. Então, esses são os verdadeiros culpados. Agora falar que o governo federal é o culpado, que é o genocida, o presidente da república é o genocida, é o negacionista, é o fascista. Desde o começo da pandemia, o governo federal sempre falou que tinha dois problemas, Jair Bolsonaro. Dois problemas, o vírus e o desemprego, que mexe com a economia. E quando surgisse uma vacina que seria comprovado pela Anvisa, ele compraria. Isso, as intenções de compra foram feitas desde julho do ano passado. Foram 100 milhões de vacinas. 100 milhões de vacina e destinou 200 bilhões para a compra de vacina. Claro que teve todo o problema
com o João Dória, com a Coronavac, a vacina da China, ele falou que não compraria a vacina do João Dória. Não era vacina de São Paulo, era vacina do Brasil. Isso a mídia deveria ter feito falando a verdade. Todo dia há um noticiário de pessoas morrendo. Cadê as pessoas que são curadas? Não existe mais? Pessoal, vamos comprar, vamos patrocinar a verdade. O Brasil precisa da verdade, não precisa de mentira. Então, o maior culpado de toda essa pandemia é a mentira desvairada, deslavada dos órgãos de imprensa, do STF, desses governantes miseráveis. Essa é a pura realidade desse vírus, dessa pandemia do Covid-19 e do Brasil corrupto. Infelizmente, onde há corrupção, o povo padece e morre. Ou seja, há quem quer de volta os corruptos novamente no governo. Pessoal, vamos patrocinar o que é correto e o que é certo para que a gente possa viver, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço, pessoal.